o silêncio, que gera muitas perguntas sem respostas. Qual o mistério por trás disso tudo? Para tudo agora e presta atenção no que eu vou te revelar, porque isso aqui não é apenas mais uma nota perdida no noticiário jurídico. É uma história cercada de silêncio, contratos milionários, datas sensíveis e um mistério que ninguém parece disposto a esclarecer publicamente. E a pergunta que fica desde o início é simples e direta. Por que tanto silêncio quando os números são tão altos? Sejam bem-vindos. E vamos à matéria. Desde dezembro, um assunto começou a circular com força nas redes e nos bastidores de Brasília, mas sempre tratado com cautela extrema pelos grandes veículos. Trata-se do contrato firmado entre o escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro. Um contrato que até hoje nunca foi divulgado na íntegra. E é exatamente aí que começa o problema. O que se sabe oficialmente é pouco. Em 23 de dezembro, o gabinete de Alexandre de Moraes fez a única manifestação pública até agora, afirmando que o escritório de Viviane nunca atuou na operação de venda do Banco Master para o BRB, o Banco de Brasília. Só isso, nenhuma linha além disso, nenhum detalhamento, nenhuma resposta às dúvidas que continuam se acumulando. Mas, se não há o contrato completo, há dados parciais. E esses dados não foram desmentidos. Eles foram publicados pela jornalista Malu Gaspar no dia 9 de dezembro. E desde então, nem Viviane Barsi de Moraes nem o Banco Master vieram a público para confirmar ou contestar as informações. Silêncio absoluto. E quando há silêncio diante de números tão expressivos, a pergunta se impõe: por quê? Segundo os trechos que circulam, o contrato teria sido firmado em 16 de janeiro de 2024. Não se sabe se essa foi a data exata da assinatura, mas é a data que aparece no documento. Os valores chamam atenção. Honorários mensais de aproximadamente R$ 3.600.000 durante 36 meses. No total, mais de R$ 131 milhões ao longo de 3 anos. Um contrato desse porte não costuma passar despercebido. Então, por que neste caso tudo parece tratado como se fosse algo trivial? Um dos trechos atribuídos ao contrato afirma, de forma clara, que os honorários seriam pagos em parcelas mensais fixas, a título de prolabore, no valor de R$ 3 milhões líquidos. Não se trata de um pagamento eventual, nem de um serviço pontual. É um contrato longo, estruturado e de altíssimo valor. Agora, presta atenção nesse ponto. Em 28 de março de 2024, pouco mais de 2 meses depois da suposta assinatura do contrato, o BRB anunciou que compraria o Banco Master. A operação envolvia a aquisição de 49% do capital votante e 58% do capital total, além de cerca de 50 bilhões de reais em ativos. Tudo isso foi apresentado como uma estratégia para dar mais solidez ao mercado bancário e fortalecer a instituição estatal do Distrito Federal. Mas essa operação não foi adiante. Em 3 de setembro de 2025, o Banco Central vetou o negócio. E o desfecho foi ainda mais grave. Em 18 de novembro, o próprio Banco Central decretou a liquidação do Banco Master, no mesmo dia em que a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero e prendeu Daniel Vorcaro e outros dirigentes da instituição. Diante desse cenário, a pergunta que surge é inevitável. Quais serviços exatamente estavam sendo prestados por um escritório contratado por valores tão elevados? Quantos pagamentos foram feitos? O contrato foi integralmente cumprido? Foi interrompido?
Nada disso foi esclarecido até agora. Daniel Vorcaro acabou sendo solto no dia 29 de novembro, por decisão do TRF1, e hoje cumpre medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. Mesmo assim, o silêncio permanece. Nenhuma nota, nenhuma entrevista, nenhuma explicação detalhada. Outros 2 pontos do contrato também chamam atenção. Circulam cláusulas que indicariam que o escritório teria como atribuição acompanhar, de forma estratégica, a atuação de órgãos do Executivo, como o Banco Central, além de monitorar movimentações nos poderes judiciário e legislativo, inclusive com acompanhamento de projetos de lei de interesse do banco. Além disso, o contrato poderia se estender aos sócios e acionistas controladores do Master. Tudo isso levanta mais perguntas do que respostas. Se não há nada de irregular, por que não divulgar o contrato completo? Por que não esclarecer publicamente quais foram as frentes de atuação, os serviços efetivamente prestados e os valores pagos até agora? Em qualquer democracia madura, transparência não é ataque, é obrigação. E aqui fica outro ponto importante. Ninguém está fazendo acusações. O que existe são fatos objetivos, documentos parciais, valores expressivos e um silêncio que incomoda. Questionar não é condenar. Perguntar não é acusar. Mas esconder informações relevantes de interesse público sempre gera desconfiança. Você acha normal um contrato desse tamanho permanecer envolto em mistério? Você acredita que o silêncio ajuda a esclarecer ou só aumenta as dúvidas? Por que esse assunto parece tratado como tabu em certos círculos? Essas são perguntas legítimas. E enquanto elas não forem respondidas de forma clara, o caso continuará sendo um dos episódios mais nebulosos dos bastidores do poder em Brasília. Se você gosta de estar sempre informado sobre o que acontece na política do Brasil e do mundo, se inscreva no canal, curta o vídeo, comente sua opinião e compartilhe com alguém que precisa entender o que realmente acontece nos bastidores do poder. Aqui, a informação não para na superfície.